3h41, a gente vai agora trazer a notícia com a qual eu abri o CNN 360, os detalhes. O escritor Olavo de Carvalho prestou depoimento à Polícia Federal ontem. Ele falou por videoconferência dos Estados Unidos, para onde foi depois de deixar o Brasil de carro, passando pela fronteira ali do Paraguai. E do Paraguai ele tomou um voo para os Estados Unidos. Os detalhes desse depoimento estão sendo guardados ali, o conteúdo, mas uma coisa eu posso garantir: Olavo de Carvalho foi extremamente respeitoso com os agentes da Polícia Federal, respondeu aos questionamentos e buscou se afastar um tanto do personagem Alan dos Santos. Alan dos Santos, que tem um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e está nos Estados Unidos, esse sim, foragido, já que tem uma ordem de prisão contra ele aqui no Brasil e ele não se apresentou. Então, Olavo de Carvalho falou ontem à Polícia Federal em tom cordial, muito cordial. Eu perguntei como é que foi, né? Porque ele o que notabiliza Olavo de Carvalho, esse escritor, ele se auto-intitula filósofo, né? Tem uma série de livros muito vendidos aqui no Brasil. O que notabilizou Olavo de Carvalho é o estilo incisivo, a fala direta, muitas vezes grosseira, recheada de palavrões com as quais ele se referiu tanto a ministros do governo Bolsonaro, os militares foram muito atacados por Olavo de Carvalho, como a outras autoridades, em especial nomes da esquerda. Ele também não é afeito à imprensa, não gosta de jornalismo e também critica uma série de ícones da cultura brasileira, como o grande cantor Caetano Veloso. Olavo de Carvalho, então, esse personagem que virou ídolo de uma ala do bolsonarismo, exatamente porque foi quem começou a capitanear, digamos, um movimento muito forte da extrema-direita nas redes sociais. Olavo de Carvalho, então, é conhecido como esse personagem. Eu perguntei, e aí, foi um leão falando com a PF? Não. Um lorde, fecha aspas, um lorde. Olavo de Carvalho, então, falou ontem com a Polícia Federal. Eu vou detalhar só um pouquinho aqui como foi que ele saiu do Brasil. Essa intimação chegou no início do mês para Olavo de Carvalho. Ele estava aqui no Brasil internado, veio fazer tratamento de saúde aqui. A gente sabe que nos Estados Unidos tratamento de saúde é absolutamente oneroso. Então, ele vem para cá para isso. Estava internado no hospital, recebe uma intimação da Polícia Federal dizendo que ele seria ouvido no inquérito que apura a existência ali, como eu disse, de uma organização criminosa, gente, para disseminar de maneira intencional, desinformação, mentira, informação falsa sobre uma série de assuntos, inclusive as instituições e inclusive a vacina. Bom, Olavo de Carvalho então recebe essa intimação e pouco depois ele deixa o Brasil. Como? Ele vai de carro até a fronteira com o Paraguai e atravessa a fronteira do Paraguai, evitando assim a imigração, que a Polícia Federal, por exemplo, se ele pegasse um avião aqui, poderia ter o registro de que ele estava intimado na PF. Então, Olavo de Carvalho sai de carro, atravessa a fronteira de carro para o Paraguai e do Paraguai toma um voo para os Estados Unidos, onde ontem falou com a Polícia Federal por videoconferência. Esse personagem é um personagem que diz muito sobre o Brasil que nós somos hoje. Ele é apontado por pessoas próximas a Bolsonaro como um dos grandes mentores, digamos assim, desse grupo que chegou ao poder. Por exemplo, Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, era próximo ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, inclusive, colocou gente, pessoas próximas, indicou Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação. Sim, já teve, esse personagem já passou lá. Para a gente entender melhor, então, o impacto do cerco e a forma como se dirige a PF, esse homem que é responsável, apontado aí como o pai dessa nova direita que chegou ao poder. Vem para cá, Renata Agostini e Yuri Pita. Claro, preciso da ajuda de vocês. Olá, Kenzo, muito boa tarde também. Yuri, o Olavo de Carvalho é um personagem muito importante para esse capítulo da política que a gente está vivendo hoje. Goste-se dele ou não, é preciso reconhecer que ele conseguiu criar uma base de seguidores, em especial nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, seguidores que atendiam
por absolutamente tudo que ele falava. E no início do governo Jair Bolsonaro, a gente cobriu muito a guerra entre os chamados olavistas e os militares. Hoje o presidente está abraçado com o Ciro Nogueira, com Arthur Lira, com o chamado Centrão. Mas no início o governo era dividido entre os ideólogos de Olavo de Carvalho, entre os quais Ernesto Araújo se incluía, Vélez Rodrigues, depois Abraham Weintraub, e os militares. Dois grupos que perderam protagonismo. Mas esses, os ideológicos, seguem muito firme, mandam muito na pauta, né, das redes sociais e agora estão aí sob escrutínio do Supremo, que começou a dissecar como é que funcionou essa organização, essa cooptação de uma parte do debate, inclusive muitas vezes contra as próprias instituições, agora com um mandado de prisão para Alan dos Santos, que é ele se chama jornalista, tem um blog, enfim, um canal, no qual também disseminou muita informação falsa sobre adversários do governo, sobre saúde pública, o que para mim é pior. Então, este com o mandado de prisão e Olavo de Carvalho sendo ouvido pela PF. Oi, Dani. Antes de tudo, boa tarde para você. Dani, Renata Kenzô, e para quem nos acompanha aqui no 360. Você foi muito feliz em definir o Olavo de Carvalho como um personagem muito simbólico dos tempos atuais da política. E que é curioso, porque ele começou a produzir ali os seus escritos, os seus ensaios, etc., as suas posições, por meio da mídia tradicional. Ele teve coluna, teve espaço aberto em jornais de circulação nacional tradicionais, que ele, depois de conseguir, por meio das mídias sociais, criar o seu próprio séquito de seguidores, tentando imprimir ali algum academicismo para as posições ideológicas e políticas que ele disseminou entre os seus seguidores, por meio das redes sociais. É um dos primeiros fenômenos da capacidade de uso das redes sociais para se criar um séquito de apoiadores, de pessoas que acreditam nas mesmas coisas e defendem valores, posições políticas, etc. Tirando esse ponto, que aí é um fenômeno que pode acontecer para qualquer espectro, o fato, como você bem lembrou também, do linguajar chulo, cheio de palavrões, muito verborrágico e muito agressivo contra as pessoas, com diversos casos, inclusive de injúria, de calúnia e por aí vai, que motivaram processos judiciais, mas ele foi sim essa voz que representou ou que aqueceu o lado mais ideológico dentro do governo Bolsonaro. E vale lembrar, esse conflito entre os olavistas e os militares era incentivado pelo próprio Olavo numa disputa de poder e de influência dentro do governo no primeiro ano, principalmente. E muitas vezes, não foram poucas, nenhuma nem duas, Olavo de Carvalho virou a sua artilharia, inclusive contra os militares, mesmo estando dentro do governo. Então, quer dizer, e aí quando você vê todo esse personagem, essa postura, o jeito de falar, o jeito de se comportar e agir nas redes sociais, em público, e depois, ao ser enfrentado, questionado pelos instrumentos institucionais do nosso sistema democrático, instituições como o Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, agir como um lorde, como um cidadão deve agir, dentro de certas etiquetas de educação e de cordialidade, bem se vê o tipo de pessoa que a gente estava vendo vociferar nas redes sociais e sendo cordato diante das autoridades. Renata, uma boa tarde a todos. Renata, é importante a gente lembrar que Olavo de Carvalho sempre foi, como a Dani bem lembrou, todas essas características de Olavo de Carvalho, ele sempre foi considerado um guru, principalmente dessa ala mais ideológica do governo Bolsonaro, né, Renata? Sim, foi considerado, inclusive há referências que são feitas, né, pelos seus seguidores como alguém que é um guru mesmo, você tem toda a razão. Esse não é um termo que foi cunhado pela imprensa, não. Ele é chamado assim pelos aqueles que o seguem. Ele virou uma referência nesse campo de direita, de extrema-direita, como alguém que pudesse dar ordem a esse pensamento que não tinha espaço na política ou na política mainstream, digamos, até pouco tempo, até o surgimento de Jair Bolsonaro. Importante a gente, me parece, aqui fazer uma diferenciação, que a Dani traz, né, a importância dele para esse grupo, a importância dele para o governo, mas houve uma mudança, né? No início do governo, era impressionante como reverberava qualquer sinalização dada por Olavo de Carvalho, para fora e para dentro.
Então, uma indicação de Olavo de Carvalho tinha um condão, às vezes, de provocar demissões ou reorganizar ministérios. O que ele postava no Twitter, né, uma plataforma que ele usa muito, ou pelas suas falas, repercutia entre os apoiadores de uma forma muito intensa. Não, teve demissão de ministro, né, Rê? Santos Cruz foi metralhado, até que demitido. Era amigo de Bolsonaro há décadas. Não resistiu à artilharia olavista. Exatamente, era esse ponto que eu traria. Ontem, quando falávamos sobre a filiação de Santos Cruz, Dani, a Mona Lisa no 360 lembrava justamente esse embate. Ele foi ali defenestrado porque entrou em choque com a chamada ala ideológica, mas especialmente com Olavo de Carvalho, Dani, com Carlos Bolsonaro, o filho do presidente que está na política, mas é ali o mais, digamos, o mais vocal, o que vocaliza melhor essa dita ala ideológica. Essa força se esvaziou à medida que esses integrantes mais alinhados a esse ideário de direita que é expresso nas palavras de Olavo de Carvalho também perdeu muito espaço no governo. Há ainda, digamos ali, bolsões ideológicos, mas esse grupo também perdeu muito espaço. O presidente passou a dar ouvidos a outros integrantes. E aí, o que diz Carlos Bolsonaro, nem tanto, porque segue como influente e, claro, é filho do presidente. Mas o que diz Olavo de Carvalho deixou de fazer tanto barulho quanto como acontecia anteriormente. É importante só registrar, gente, que antes de deixar o Brasil, o Olavo de Carvalho, como eu informei, estava internado, né? Ele estava hospitalizado aqui numa fundação, numa instituição pública, que recebe recursos públicos, então, para fazer tratamento. E aí, ele deixa esse hospital sem ter tido alta. A saída de Olavo de Carvalho do hospital está registrada, e isso consta ali da apuração da Polícia Federal, como evasão de paciente. Ele deixou o local sem ter tido alta médica. Deixa o hospital sem alta, pega um carro, cruza a fronteira para o Paraguai, volta para os Estados Unidos e lá dos Estados Unidos, aí sim, ontem, falou com a Polícia Federal, segundo a fonte, em tom de Lorde, o homem que se notabilizou pela linguagem de baixo calão ali nas redes, né? Dirigindo-se, inclusive, a autoridades, quando teve de falar com elas, de fato, falou de maneira polida, como deveria ser sempre.